Oi, oi! Cheguei! Eu cheguei desejando a você um dia de bênção, um dia de glória, um dia de vitória, um dia de conquistas, um dia de realizações, um dia de portas abertas. Sabe por quê? Está começando mais um programa Raquel Nascimento com Adoradores ao vivo aqui pela TV das Artes, pelo www.tvdasartes.com.br. E eu chego assim, eu chego ao vivo, eu chego negra. Eu chego linda, eu chego aqui, ó, toda atuistada, bem cheia e loira. É assim, todo sábado às 10 da manhã eu chego trazendo o melhor de Deus para o seu coração. E como sempre tenho uma palavra reservada para você hoje, em Salmo 126. Quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, nos sentimos como um sonho. Então se encheu de riso a nossa boca e a nossa alegria e nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentavam, o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Alegre-se! O Senhor fez maravilhas por você. Então sorria, se alegre, regozija, porque o Senhor já preparou algo novo para você. Tá difícil? Tá. Alegre-se. O Senhor já fez grandes coisas na sua vida. Você tá aí vivo, respirando, trabalhando, mexendo os braços, mexendo a cabecinha. Se alegre, porque o Senhor já fez maravilha no meio de nós. Hoje, minha gente, ó, subir de nível. É isso mesmo. Sabe por quê? De Guaraçaí, São Paulo. Ele é teólogo. Ele deu aula de teologia para tanta gente que eu fiquei recebendo no meu Instagram. Você não tem noção. Ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Ferreira, casado com Wanda Libarino, pai de Felipe, os gêmeos Jonatas e Tiago. Ele é o vovô da Giovana. 36 anos de pastorado. Senhoras e senhores, aqui no programa Raquel Nascimento com Adoradores, com muito prazer, com muita honra, eu recebo ele, meu pastor, Levi Libarino. Eu falei que eu vou me comportar. Gente, eu chamo... difícil, mas tudo bem. Eu chamo carinhosamente de Leves. Então, se você me ouvir falando Leves, não estranhe, por favor. Pastor, muito obrigado por você estar aqui hoje. Estou muito feliz. Eu sou um pouquinho bagunceira, você me conhece, né? Só você me atura, né? Ele tinha que ser meu pastor mesmo. Mas muito obrigado por você estar aqui hoje. Para mim é uma honra muito grande receber aqui o pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Ferreira, que essa semana completou 52 anos, é isso mesmo? Isso. Foi dia 14? Foi dia 13? Foi ontem, né? Foi ontem mesmo? 52 anos do Ministério da DF Ferreira. Então, pastor, eu queria que você começasse falando pra gente. Você nasceu em Guaraçaí, São Paulo. Como é que começou a vida de Levi Libarino? Bom, primeiro, dar bom dia aos nossos telespectadores, dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui no seu programa. Onde você está, eu sempre vou, né? Demora, mas eu apareço. Então, Guaraçaí é uma cidadezinha do interior de São Paulo, fica ali entre Birigui e Araçatuba. Né, dá uns 600 quilômetros daqui até lá, mais ou menos. Mas um município bem pequeno, e foi lá que eu nasci. Mas vim para São Paulo com 8 anos de idade. Né, e vim para o bairro do Ferreira. Você já saiu de Guaraçaí e já veio direto para o Ferreira? Ferreira? Veio direto para o bairro do Ferreira, porque o meu irmão, o pastor Edgar, já estava morando aí. Aí daí nós fomos morar no Campo Limpo, moramos um período no Campo Limpo. Depois nós voltamos para o bairro do Ferreira e eu estou ali até hoje. Até hoje? Até hoje. E como é que você começou, você viu que você começou como seu ministério? Você começou na escola dominical, você começou na porta como diácono, como é que foi? Não, então, o meu ministério começou assim. Adolescentes naquele período, naquele padrão de igreja que a gente tinha naquela época, né? Que era uma igreja que cobrava muito, comportamentos, né, as regras que eram estabelecidas para a igreja, o que pode, o que não pode, aquela coisa. Então a gente tinha uma evasão muito grande de jovens, né? Era uma igreja que tinha um pouco jovens, né? Mais as mulheres, que eram sempre mais tuteladas pelos pais e tal. Mas os meninos geralmente acabavam, na grande maioria, eles saíam da igreja, né? E quando eu fui adolescente, então, na minha adolescência, eu fiquei um pouco meio afastado da igreja. E aí depois voltei. E eu fui participar de uma escola bíblica dominical, um domingo de manhã, que eu gostava de escola dominical. Cresci na escola bíblica dominical. Né? A Edna, minha cunhada, foi minha professora, a Vanita foi minha professora. E eu assisti uma aula com a Beth Loira.
E eu fiquei encantado com a aula que ela deu. Era diferente, era um negócio assim, eu aprendi muito, eu adoro aprender as coisas, né? E eu vi que aprendi. Aí pronto, eu fiquei amante da escola dominical e eu comecei ali como professor, depois virei professor de escola bíblica dominical. Escola Bíblica Dominical. Foi assim que começou. Começou como professor de Escola Bíblica Dominical. E aí você virou um amante de teologia. Aí sim, quando eu me tornei professor, né? E é engraçado porque a primeira aula que eu dei foi uma substituição do pastor Vicente Cordeiro de Oliveira. Sim. E era um assunto de escatologia. Eu nunca tinha dado aula na escola dominical. Aí ele falou, domingo você vai dar aula que eu não posso ir, tal. Tinha um problema lá que ele não podia ir. E eu tive que substituir ele e dar uma aula sobre a grande tribulação e tal, né? E aí eu engajei e aí eu percebi que eu precisava estudar, eu não podia ensinar as pessoas sem saber o que eu estava ensinando, né? Aí eu tinha poucos livros, na época eu até não gostava muito de ler. Aí eu fui para fazer teologia. Fiz o curso básico, naquela época o curso básico era muito puxado, hoje você faz curso aí de 1 ano, 6 meses, né? Mas o meu curso básico foi 4 anos. 4 anos? 4 anos de curso básico. Só para aprender o básico. Só para aprender o básico. Aí depois eu fui trabalhar lá no seminário, aí mudei para 2 dedos e para 2 anos. E aí você começou a dar aula no próprio curso? Isso, aí eu fui para o seminário, fiz esse curso básico. Antes de eu terminar o curso básico, eu já era professor também. Antes do término do curso, eu já era professor? Antes dos 4 anos eu já estava dando aula como professor de teologia. E eu dei aula, rodei São Paulo, Zona Leste, ABC. Eu cheguei a dar aula em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Sem carro. Você fazia como? Eu saía, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, meio-dia, chegava lá às 5, 6 horas da tarde, dava aula até umas 10, 10 e meia, aí comia um negócio lá, ia para a rodoviária, pegava o ônibus meia-noite, chegava às 5, 6 e meia, 6 horas da manhã em São Paulo, no outro dia. No outro dia. Você fazia 24 horas para dar aula em Volta Redonda. Mas formei uma turma lá. Formou uma turma lá? Uma igreja congregacional. Congregacional. Uma vez você ministrando numa Santa Ceia, você disse que você foi trabalhar no escritório de contabilidade? Não, de contabilidade. Contabilidade não. Eu lembro que você chegou. Eu lembro que você falou que você ministrou você chegou no lugar para trabalhar. E aí o cara tava, o rapaz que você ia te ensinar e você estava ali na calculadora, você falou, eu nunca vou conseguir fazer isso. Esse foi o meu primeiro emprego, Raquel. Conta essa experiência para mim. Então assim, eu tinha 15 para 16 anos aproximadamente. Naquela época eu podia trabalhar com essa idade, né? Hoje não pode mais. E os jovens acabam ficando aí um bom período sem poder trabalhar, né? E eu fui trabalhar numa empresa e fui trabalhar, era uma fábrica, né? Fábrica de colchões, esses copinhos plásticos, né? Que a gente bebe água e tal. Chamava-se Pirâmides Brasília. E eu fui trabalhar lá. Só que não fui para trabalhar na fábrica, eu fui para trabalhar na parte do escritório da fábrica. Fazia todos os controles da produção, enfim. E eu cheguei lá e o camarada tinha uma calculadora, assim, sabe aquelas calculadoras? E o camarada, ele estava lá com uma lista de números, assim, para somar, né? E ele nem olhava pro teclado, né? Eu olhei aqui e falei, meu, eu vou demorar. Era a sua função? Essa era o que eu ia fazer, função. eu ia fazer. Aí eu falei, eu vou demorar um século para fazer isso. Mas olha, muito rapidamente, os dedos decoraram o teclado e eu acabei virando, assim, eu era muito mais rápido do que todos eles lá. Para fazer o trabalho que você achou que outrora não conseguia. E geralmente eu não precisava fazer a soma a segunda vez, eu fazia a primeira vez. A primeira vez. Quanto tempo você ficou nessa empresa? Eu fiquei acho que uns 8 anos trabalhando lá. Trabalhando, você hoje, vive a função em prol do reino. Trabalhando secularmente, você ficou assim quanto tempo até você entender que o seu chamado não era para trabalhar para o homem, só para Deus? Olha, eu fiquei 8 anos nessa empresa, eu saí de lá mais ou menos próximo do final do ano, novembro, alguma coisa assim. Aí eu casei em fevereiro. Quando eu casei em fevereiro, eu já estava no seminário. Eu fui para o seminário em janeiro, se eu não me engano, eu comecei em janeiro no SEAD, né, o antigo SEAD, que era um curso básico que eu fiz de 4 anos, que era por extensão, né? Eram unidades, né? Em várias igrejas e lá aconteciam as aulas. A gente
coordenava esse tipo de curso. Chamava-se curso era o curso que a gente tinha à distância na época, porque não tinha internet, né? Sei. Como que era esse curso à distância sem internet? Então, a gente montava uma unidade numa igreja, reunia os alunos ali e enviava um professor que lecionava. Entendeu? Tá. E era Entendi. uma vez por semana Uma só, vez por né? semana. É. E aí tinha um material bem didático, que o camarada ia preenchendo, né? Ele lia, depois ele ia preenchendo os espaços vazios, né? Para gravar na memória. No final tinha um questionário. E a gente fazia uma aula de uns 50 minutos. Depois eles faziam uma prova no dia mesmo, sobre aquela matéria. E no final a gente tinha uns 20, 30 minutos para fazer um debate. Aí era o momento que eles perguntavam, tiravam as dúvidas e tal, o que tinha acontecido. Aí eu trabalhei uns 8 anos também aí. Sim. Né? Depois ela acabou se tornando uma faculdade de teologia, onde eu me formei, né? Que era a EST, Escola Superior de Teologia Evangélica. E aí quando eu saí de lá foi que não teve jeito. Eu trabalhei um período com Edson Vieira, como programador, fiz curso para programação, virei programador. Até falei há pouco tempo que tinha uns programas lá na igreja que cadastrava membro, relatório e tal. Foi eu que tinha feito, né? Ele falou, vai lá e faz, né? Eu fui lá e fiz os programas e tal. E daí eu vim para o ministério. Daí você veio para o ministério. Foi a fase bem mais difícil. Quando é que você entendeu esse seu chamado ministerial? Esse chamado foi muito cedo, né? E eu ainda estava nessa empresa em Santo Amaro, né? E eu me lembro que um sábado de manhã eu fui convocado para ir fazer hora extra. E eu saí de casa bem cedinho, porque a gente começava lá cedo, né? A entrada na empresa. Essa empresa hoje ela não existe mais. E quando eu peguei o ônibus ali no Jardim Tabuão, ali perto do Extra, né? Nem tinha o Extra na época. Tinha um córrego ali e tal, umas fábricas. Da enchente. Da enchente. E eu peguei o ônibus ali, que me levava até ali a ponte da João Dias, né? Que a empresa fica ali do lado do centro empresarial. E aí quando eu entrei no ônibus, naquela época a gente entrava por trás e saía pela frente. Eu entrei, passei no cobrador, paguei a passagem e fui, sentei. O ônibus estava vazio, tinha assim, no máximo 6 pessoas no ônibus. Era 6h30 da manhã no sábado, né? Então, aí eu sentei num banco atrás do motorista. E aí quando eu sentei, alguém me chamou bem alto, mas deu um grito assim dentro do ônibus. Davi! Parecia você falando. Tá bom! Já entendi como foi o grito. Aí a pessoa gritou como eu? Aí eu olhei para trás, né? Quando eu olhei para trás, tinha um camarada passando também lá no cobrador, pagando. Mas eu não conhecia. Olhei aquelas poucas pessoas, não conhecia. Ninguém, sabe quando a pessoa tem uma reação de todo mundo olhar? Eu falei, se alguém gritasse, todo mundo ia olhar, né? Todo mundo quietinho. Eu falei, mas eu ouvi alguém me gritar o meu nome. E eu fiquei naquele impasse, né? Em alguns segundos ali, eu me lembrei do profeta Samuel. Sim. Quando Deus chama ele quando criança, né? Eu falei, será que eu ouvi a voz de Deus, né? E eu falei dentro de mim, né? Falei, se é o senhor que está falando comigo, pode falar. Eu estou aqui para ouvir. E aí a voz falou sentada do meu lado, assim, no meu ouvido. Disse assim, prega a minha palavra. Meu Deus, dentro do ônibus. Eu fui, trabalhei aqui todo aquele dia. Quando eu voltei à noite para a igreja, eu cantava no coral. E eu fui para o ensaio do coral. E não sei se você lembra, na igreja tinha um corredorzinho atrás, tinha uma portinha que a gente abria e saía num espaçozinho atrás. E eu fui, quando eu abri a porta assim, estava a irmã Elisa Galvani Borghetti, a avó da Beth. A avó da Beth. E ela disse, menino, eu sonhei com você. Eu falei, irmã Elisa? Eu falei, o que a senhora sonhou comigo? Ela falou, eu sonhei que você estava com uma roupa muito brilhante, muito linda, e você tinha um objeto de ouro na mão, como se fosse uma peteca assim de ouro. E de posse daquele objeto, você saía, você falava com muita gente, você ajudava gente que estava na calçada, assim, tipo numa rodoviária e tal, não sei o quê, e sempre com aquela peteca na mão. E eu falei, pois é, hoje Deus falou comigo. Essa é a minha chamada para o ministério. Eu tinha o quê? Uns 16 anos de idade. 16 anos de idade? Meu Deus do céu. Com 17 eu já estava pregando, já era pregador da igreja. Já era pregador. Meu Pai eterno. Eu saía com os pastores, o pastor Valdemar, o pastor Milton na época, né?
que eram os que eu mais saía. E eles ficavam sentados e mandavam eu pregar. Você chegou a ser um pregador, como a gente diz hoje, itinerante ou não? Fui um pouco. Fui um pouco. Não tive muito sucesso não, porque eu nunca fui de fazer muito barulho, né? Eu fui aquele pregador que gostei sempre mais de ensinar, mas eu fiz muito isso. Sofria, era sofrido porque eu não tinha carro, eu não fazia como hoje em dia, né? O pessoal estabelece lá um valor para ir, ó, só vou pagar isso. Então eu tive casos de eu ir na igreja, eu não tinha nem me alimentado. E o pastor dá um tchau, assim, para o senhor, muito obrigado. Não. Nem uma coxinha? Nada. Pelo amor de Deus, gente. Nem se eu tinha o dinheiro do ônibus para voltar. E eu vim. Também eu só ia quando eu podia fazer isso. Eu sabia que eu tinha dinheiro para ir, eu tinha dinheiro para voltar. E eu dizia pro cara, não, eu posso ir. Senão eu falava, não posso ir. Você começou na igreja, você já percebi que o seu chamado, você tinha 16 anos de idade, você deu aula na escola dominical. Como é que foi a sua hierarquia na igreja quando, assim, você chegou na igreja, você já começou a lhe dar aula, virou professor de teologia, foi dar aula na escola dominical, já viu que você tinha um chamado. Você galgou como na igreja? Você foi a diaconato, evangelista? Não, vamos passar disso aqui para isso aqui, que ele já tem um ministério já formado, a gente já precisa que ele já seja consagrado a evangelista, porque ele já precisa fazer a obra. Então, eu quebrei um tabu na igreja na época, que era a consagração. Né? Até os diáconos, para serem consagrados, precisavam ser casados, né? Sim. E o pastor Cavalcante me consagrou solteiro ao diaconato. Né? Então eu fazia o trabalho de diaconato na igreja, né? Por exemplo, reunião de obreiro, a gente comia dentro do salão do culto, que era a gente só tinha aquele espaço, né? Então fazia a primeira parte da manhã da reunião de obreiro, a gente montava umas mesas lá e tal, e os pastores sentavam e a gente que servia, nós éramos os garçons, ia lá, servia cada um no seu pratinho e tal, e a gente ia comer no final de tudo, depois tinha que limpar a igreja, montar para o período da tarde. E fazia. E eu me lembro assim que quando eu ia servir a ceia, naquela época a gente tinha tem aquelas bandejas onde vão os cálices, né? Mas tinha umas bandejas grandes e tinha umas duas bandejas menores, né? Mas toda vez que eu chegava, podia ter a bandeja menor, que o pastor Cavalcante ia dando, né? Se ele me via assim, ele punha a bandeja menor, pegava a maior, dava para mim e dizia assim, olha. E ele falava uma frase assim, ele falava assim, a quem dá mais se cobra mais. Nossa, meu Deus. Ele falou isso algumas vezes para mim. Eu servia a ceia. E sempre magrinho, você sempre magrinho? Sempre magrinho. Fui mais magro, né? Servindo a bandeja maior. E aí, daí foi criada a UMADEF, né? Com o pastor Milton, e eu fiquei como um secretário deles lá. Ele é eu, o pastor Valdemar. Começaram o trabalho da UMADEF. E aí veio o Marcos Amado, né? Que hoje é um grande homem de Deus aí, né? Sim. E eu estava ali nessa diretoria, eu, Milton, Marcos Amado, Paulo Brito, Tininho, aquele pessoalzinho ali, que era o nosso grupo daquela época. E aí comecei com a mocidade, depois virei líder de jovem, né? E aí eu casei. Eu casei em fevereiro de 84, em novembro eu fui ordenado pastor. Então eu nunca fui presbítero. Nunca foi presbítero? Não, eu pulei. De diácono já foi para pastor? É. Meu Deus do céu. Foi outro tabu também que quebrou aqui. Não teve a hierarquia? Você não teve o degrauzinho. Já era o chamado seu e é isso aí. Quando você recebeu o convite, que já foi vice-presidente, né? Sim. Quando você recebeu o convite para ser o vice-presidente, qual foi o start, o baque que deu para você? Então, a vice-presidência aconteceu assim. A gente tinha, naquela época, as eleições para a diretoria da igreja, do ministério, elas eram anuais. O estatuto dizia todo ano eu tinha que fazer. Então, todo janeiro, a gente tinha que fazer eleição. Então, você imagina, fazer eleição e o resto do ano já era usado para uma certa competição, né? Quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser o vice-presidente. E em alguns momentos, quando eu já tinha algum período já de caminhada no ministério, então começaram a indicar o meu nome, né, para concorrer. E o vice-presidente era o pastor Ralph. E o pastor Ralph, ele, embora tivesse as suas dificuldades, né, mas ele era um homem fiel, o pastor Edgar. Ele era um homem conciliador na hora de resolver os conflitos, né, ele sabia. Aprendi muito a resolver crise, discussão,
conduzir uma reunião nesse nível assim ministerial, né? Com ele, andando com ele. Depois eu fui carregador da mala dele. E aí eles umas 2 vezes me indicaram para concorrer com ele a vice-presidente. Então eu chamei o pastor Ralph e disse: pastor Ralph, o senhor fique tranquilo que eu nunca vou concorrer com o senhor. O senhor é muito leal ao meu irmão. E então, enquanto o senhor for vice-presidente, eu não concorro. Eu lhe apoio, eu vou fazer campanha do senhor, eu vou... Tá. E aí, quando o pastor Ralph foi para Bauru, dirigir a igreja em Bauru, ele falou comigo: olha, eu estou longe agora, eu acho que você devia ficar aí agora no meu lugar, ajudando o seu irmão, né, que era o pastor Edgar. E ele falou assim: eu vou falar com os companheiros para que votem em mim e votem em você. Eu falei: pastor Ralph, eu não gosto desse negócio de ficar pedindo para ninguém votar. Não, mas não é você que vai pedir, eu vou pedir. Eu falei: bom, se o senhor fizer isso, o senhor faça, eu nunca vou fazer isso. E aí foi, quando no ano seguinte teve a eleição e eu ganhei a primeira vez para ser o vice-presidente e foi. E mesmo assim, no dia, eu me lembro que eu cheguei para a reunião, o pastor Edgar me chamou do gabinete dele. Aí eu fui, ele disse: olha, eles me chamaram, um grupo de pastores, e eles vão apresentar o seu nome para ficar no lugar do Ralph. O que você me diz? Eu falei: olha, pastor, eu tenho 2 coisas para dizer para o senhor sobre isso. Primeiro, eu sou servo. Eu não sou senhor, eu sou servo. Estou aqui para servir. Se eu posso servir no ministério nessa função, eu estou aqui para servir. Segundo, eu nunca... Pode todo mundo lá fora no plenário indicar o meu nome. Eu nunca vou aceitar se o senhor não me quiser trabalhando do seu lado. Porque eu vou trabalhar com o senhor, então o senhor tem que querer. Ele falou: não, então, tudo bem, eu aceito. E aí, fui vice-presidente, acho que uns quase 10 anos. Quase 10 anos, Você ficou bastante tempo na vice, deixava você de vice. No final eu já estava praticamente fazendo as 2 funções, porque o pastor Edgar já estava bastante debilitado. Ele já não viajava, ele já não dirigia reuniões, ele já não pautava as reuniões, o que ia falar, o que não ia falar. Eu resolvia os problemas, né, com os pastores, então já meio que fazia as 2 funções ali. Deixa eu só passar o WhatsApp aqui do programa. Gente, eu vou passar o WhatsApp aqui para vocês. Tem gente que já deve estar mandando mensagem aqui para mim. 99914-1118. 99914-1118 é o WhatsApp aqui do programa que você pode mandar mensagem, pode mandar beijo. Daqui a pouco eu vou ler aqui. Deixa eu só ler uns recadinhos que já mandaram aqui para mim. Olha, God bless you. Deixa eu ver quem é essa daqui. Eu acho que é a Neuza, que era de Santa Teresa. Deus abençoe, Neuza. Olha aqui. Pastor Carlinhos, estamos gostando da introdução referência ao curso básico teológico. Pastor Carlinhos e esposa, minha mãezinha, mãezinha linda, te amo, mãezinha. Vamos ver aqui, olha. Olá, admiro muito o pastor Levi, escrevo de Madrid, Espanha. Talvez ele lembre de mim, porém ele foi meu primeiro professor de teologia há uns 17 anos. Eu era o mais jovem da turma. Guardo com muito carinho as apostilas até hoje. Ele mandou aqui as apostilas, 2004, amados. Olha, Rafael de Madrid, Deus abençoe. Ele mandou uma mensagem para mim ontem no Instagram, falando que você foi o primeiro professor dele de teologia, que talvez você não lembraria dele. Falei para ele: manda mensagem para mim no programa para eu ler a sua mensagem ao vivo. Você lembra dele, pastor? Rafael? Rafa, eu quero dizer assim que a Raquel mostrou a foto aqui sua e eu lembro, assim, claro, não esqueço nenhum aluno meu. Gente... Era bom aluno, hein? Era bom aluno, pastor? Aluno. Se dedicou, né? O WhatsApp do programa, 55, né? Porque nós estamos aqui internacionalmente. 55, fora do Brasil, 11, São Paulo, 99914-1118. 99914 é o WhatsApp aqui do programa que você pode mandar sua mensagem, pode mandar seu beijinho, seu recadinho. Tem uma particularidade aí que você quer, uma curiosidade. Manda aqui pra gente no 11 99914 1118. Daqui a pouco eu mando mais beijo, daqui a pouco eu mando mais abraço. Eu queria que você falasse pra gente qual é a maior dificuldade. Eu não sei se há possibilidade de enumerar isso ou de você falar sobre isso, mas qual é a maior dificuldade do pastor atualmente? Olha, como em todas as áreas da vida, sempre a gente encontra obstáculos, dificuldades. O ministério não é diferente. Mas eu acho que fica muito mais difícil quando o indivíduo não tem a chamada de Deus. Sim. Porque
quando as coisas ficam muito pesadas, então a chamada que você tem vai fazer a grande diferença na decisão que você vai tomar ou na força que você vai ter para enfrentar a dificuldade, né? Então eu tive algumas dificuldades na minha vida, por exemplo, dificuldades financeiras que repercutiram no meu casamento, porque eu queria trabalhar para o Senhor, né? E aí isso dava pouco rendimento, né? E então teve um período, por exemplo, que eu trabalhava na igreja, né? Trabalhava, e à noite eu ia dar aula de teologia para complementar, para poder comprar o pão dos meninos, né? Mas foi um momento muito difícil, assim, de escassez mesmo, da gente ter que ser ajudado por outras pessoas com relação ao alimento, enfim. E o que faz a gente permanecer num momento desse? É a chamada. Sim. É você ter certeza. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Bom, agora faz muitos anos que eu não dou aula, não sinto saudade. Mas eu sempre falava para os meus alunos o seguinte, que toda pessoa que vai para o ministério, ele tem que ter uma história da chamada. Hoje eu contei a história como Deus me chamou. Todo mundo tem que ter essa história. Porque se você não tem uma história, você não foi chamado. Você tem que ter essa experiência pessoal com Deus e falar, não, Deus me chamou e foi assim, 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 aconteceu desta forma. Né? Senão, você está numa área para a qual você não foi convidado para ser. Então, provavelmente, você vai ter muito mais dificuldade. Então, eu vejo que a chamada ela é prioritária. Tendo uma chamada, aí tem dois elementos importantes, que é paciência e perseverança. Se você não tiver essas duas coisas, você não vence. Paciência. Elas têm, essas duas palavras precisam andar aliadas. Tem que ter calma e nunca parar. O dia que dá para correr, você corre. O dia que não dá para correr, você anda. No dia que não dá para andar, você rasteja lá, mas vai. Não para, perseverante. Você disse aqui que você passou por dificuldades, que você tinha que fazer o seu ministério e agregar com as suas aulas de teologia. Para todas as pessoas que vêm aqui no programa, eu sempre faço essa pergunta, porque eu sei que sempre tem um momento, um ápice da dificuldade. Teve esse momento na sua vida que você falou, não, Jesus, eu sei que você falou comigo no ônibus, eu sei que eu ouvi sua voz igual Samuel, eu sei que o Senhor me chamou para esse ministério, mas para mim não vai rolar esse negócio aí não. Sim. Teve esse momento? Teve, foi no momento de uma crise que a gente teve, né? Então tinha a parte financeira, isso afetou a âmbito conjugal, uma crise que todo casal tem, né? E um dia eu estava muito mal, eu tive depressão, né? Você teve depressão? Tive depressão, sim, forte. Eu ficava na cama, os irmãos iam lá me visitar, eu lembro de alguns irmãos, principalmente a Raquel, né? Amado. E eu ficava lá, me cobria assim, não queria nem olhar para a cara deles. Eu ia na igreja, chegava na porta da igreja, dava crise de choro, eu voltava para casa, voltava para casa. Não conseguia olhar os irmãos, não conseguia assistir o culto. Um dia o pastor de gás, eu saí pela rua, assim, eu estava desesperado, saí pela rua chorando. E aí alguém viu e falou com o pastor de gás, ele pegou o carro e saiu me procurando, até que me encontrou. Aí botou dentro do carro, foi conversar comigo e tal. Então nesse momento assim, que eu tive, que a gente passou por esse momento, a gente passa juntos, né? Então eu lembro que um dia eu estava em casa, bateu um desespero assim, eu entrei no banheiro, fechei a porta, eu caí no chão do banheiro e comecei a chorar e eu falei para Deus assim, por que a minha vida não podia ser diferente? Via tantas pessoas bem, né? Que eu podia dar uma guinada, eu podia largar o ministério e dar uma guinada, fazer uma coisa diferente e mudar a minha vida. E eu caí ali e questionei isso para ele. Por que a minha vida tem que ser diferente? Por que não pode ser das outras pessoas? E aí eu ouvia aquela voz que eu ouvi quando eu tinha 16 anos. Agora eu já estava com 20 e poucos anos, acho que uns 25, 26 anos talvez. E aí a voz de Deus falou comigo assim, todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aí eu levantei e eu pus o meu coração. Falei para Deus assim, nunca mais eu questiono o Senhor. A minha vida, do jeito que eu imagino que ela deve ser, não é mais interessante a partir de hoje. O interessante a partir de hoje é fazer o que o Senhor quer.
E depois desse dia, depois dessa voz que você ouviu no banheiro da sua casa, fazendo ali, né, vamos dizer, um questionamento com Deus, a sua depressão sarou? Sim, como é que você porque foi? aí eu me encontrei, eu deixei de lutar, porque eu acho que a depressão era essa luta, né? Largar aquele tipo de vida para partir para um outro tipo de vida. Então eu ficava naquela encruzilhada, eu acho que ali foi que a crise se estabeleceu. Então quando eu me decidi que eu ia fazer a vontade de Deus, aí não tinha mais crise, aí as coisas realmente começaram a engrenar, melhorar, e a gente chegou até hoje. Você acredita que hoje as pessoas, assim, a gente vê vários ministérios, pessoas com vários chamados. Você acredita que as pessoas, né, nesse âmbito de paciência e perseverança, falta isso para as pessoas galgarem aonde você está? Não chegando uma presidência, não que ninguém chegue a uma presidência de um ministério, mas você acredita que falta essa paciência, essa perseverança para a pessoa chegar? Se o indivíduo não tiver essas duas qualidades, ele até pode chegar em alguns lugares. A gente não vai dizer que é uma regra que não se quebre, né? Mas vai ser muito mais difícil. Tem que ter. São dois elementos importantes, eu acho que para a vida de um modo geral. A pessoa tem que ter paciência, né? Sabe? As coisas, a paciência ela diz para mim assim, ó, nem tudo vai acontecer amanhã. Você tem que ter paciência para esperar o tempo em que as coisas vão acontecer, em que elas vão dar certo. E a perseverança de que quando a coisa estiver difícil, você não desiste. Você está ali, até... O pastor Vigário tinha uma frase que ele falava sempre pra gente, que eu nunca esqueço, né? Não há mal que dure para sempre. Então, quando às vezes a gente está no meio de uma crise, a gente tem que lembrar disso. Uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Você mencionou aqui agora sobre o seu casamento. O que um pastor precisa fazer para ele levar a família, levar o ministério e ajudar as almas? Olha, ele precisa entender que a família é o ministério dele. Ele não vai ter um ministério eficaz se a família não fizer parte. Se ele dividir os dois, família e ministério, ele não vai ter muito êxito. Ele tem que ser assim, meu ministério inclui a minha família. Eles também são o meu rebanho. Eu tenho que ser exemplo aqui para esse povo que me vê pouco, mas eu tenho que ser mais exemplo para o povo que está comigo todos os dias. Né? E eu sempre digo que o exemplo, ele é como um currículo oculto. Ele não está escrito, mas ele está lá. Sim. Ele existe lá, entendeu? Então, o exemplo ele é mais do que palavras, ele é mais do que tudo. Às vezes você não precisa falar muito, as pessoas aprendem te olhando. Eu lembro que um dia uma irmã me encontrou no corredor da igreja, poxa, eu fico te observando, e o seu jeito, como se trata, como você fala. Eu tenho aprendido muito, quer dizer, não é uma pessoa que eu falava, que eu dialogava, que eu aconselhava assim, mas ela estava aprendendo com o meu jeito de ser. Essa calmaria sempre, porque a sua voz quase não sai. A sua voz quase não sai, pra você ficar bravo. Acho que eu nunca tive bravo. Você tá sempre com um sorrisinho estampado. O pastor Levi é isso mesmo? Mais ou menos. A controvérsia. Como que é pastor Levi? Eu vou te contar uma história. Primeira vez que eu fui a Israel, a gente visitou o Museu do Holocausto. Sim. Ele fica assim, embaixo de uma praça, lá embaixo. E a gente fez a trajetória toda do museu, conheceu a história dos judeus no Holocausto. Né? Você sai do outro lado, você já sai com o coração arrebentado, quebrado, por ver o horror, né? Como as pessoas manipularam e acabaram matando aquela multidão de judeus na Segunda Guerra Mundial. E o último espaço que a gente passa é uma sala negra, ela é toda negra, tem um painel onde vai passando o nome de pessoas e uma voz que vai falando aqueles nomes. Aqueles nomes são das pessoas que ajudaram os judeus, né? A sobreviver, recolher, enfim. Também é uma enormidade de pessoas. E aí quando a gente subiu para a praça em cima, o meu amigo César Cavalcante, que estava ontem lá no culto, sim, eu fui com ele, né? Ele era o chefe da caravana, e ele falou, pastor Levi, dá uma palavra aí pro povo. E aí eu virei para as pessoas e falei, o que eu vou falar? Ele pegou meio de improviso. Eu falei para eles assim, falei, olha, aqui embaixo hoje nós vimos o seguinte, nós vimos quanto que o coração humano pode ser mau, a ponto de matar o seu semelhante. Mas no final a gente viu quanto o coração humano pode ser bom naquelas pessoas que ajudaram Deus. Eu falei, então isso está dentro de nós.
Por isso que eu falei que há controvérsias, né? Então é claro que eu não sou essa há um outro Levi dentro de mim que às vezes quer assaltar, né? E aí eu tenho que controlar ele. E a maneira de controlar é sempre ter esta calma, né? E a hora que eu estou nervoso eu falo assim, ó, se você chegar perto de mim, me cumprimentar e eu não responder, é porque eu estou nervoso. Você já tem uma tática. Aí a pessoa não fala com você? Sim, porque eu descobri isso numa vez que uma pessoa me agrediu verbalmente, falou um negócio e eu respondi. E eu sempre digo assim, que a minha língua é muito felina. Eu consigo ofender profundamente uma pessoa com poucas palavras. Esse mal eu tenho dentro de mim. E quando eu falei, nossa, aquilo subiu, o cara voou para cima de mim para me pegar. Aí outros dois estavam perto e segurou, não, tá. E aí o Espírito Santo falou, tá vendo, isso aí é você. E aí eu entendi que eu precisava mudar. Então o que eu faço? Quando eu estou nervoso ou quando alguém me faz ficar nervoso falando alguma coisa, eu fico calado, eu não respondo. Eu estou me roendo por dentro, vontade de ir lá, pegar no pescoço, né? Humano, né? Somos humanos. Aí, né? Aí eu me controlo. Então esse exercício, porque a vida cristã, às vezes a pessoa fala, mas você é tão calminho, mas é um exercício de anos, você se autocontrolando. E depois, cada vez vai ficando mais fácil, até que nitidamente fica um traço de personalidade, parece que você é sempre assim. Mas você sabe que tem um vulcão lá dentro que não pode entrar em erupção. Você controla a sua língua, né? Sim. Preciso aprender a controlar a minha língua. Deus está falando aqui, viu, gente? Deus trouxe meu pastor aqui. E o tem poder gente que da tá vida e da morte está na língua. Está na língua. E tem gente que está assistindo que também precisa controlar a língua, viu? Deus está falando aqui da vida do pastor. Eu vou ler mais mensagens que a galera... Gente, meu telefone está até tocando, vocês não estão entendendo. Tem gente me ligando aqui, enquanto eu estou aqui no ar. Eu vou ler algumas mensagens das pessoas. Lucas... Beijo, Lucas. Deus abençoe você. Léo Jordan mandou beijo aqui também. A Cris Trajano. Gente, Cris Trajano tá aqui. Bom dia, pastora. Gente, pelo amor de Deus, não dá dessa na frente do meu pastor. Um beijo. Pastor Levi, que alegria poder compartilhar este programa. Que Deus lo bendiga. Chile. Isso é Chile. Abraço, Santiago do Chile, família Nascimento Espina. Toda vez que no culto, eu já sei que tem que ficar quietinha para ouvir ele falar. Adoro, todo mundo quietinho. Aos chilenos aí. Deus abençoe. Olha, Caio Vaz, meu Deus do céu, Caio Vaz. Deus abençoe, Caio, um beijo no seu coração. É muita gente mandando mensagem, muita gente mandando beijo. Semana passada eu não consegui ler mensagem de todo mundo. Edna do Nelsino mandou coraçõezinhos aqui pra mim. Meu personal, acho que ele tá querendo dizer que eu preciso voltar, né? Carol Mantovani, Deus abençoe vocês. Gente, 99914-1118 é o WhatsApp aqui do programa. 99914-1118 é o WhatsApp aqui. Vamos ver quem mandou mais mensagem aqui pra gente? Paz, estou ligado no programa, parabéns pelo trabalho. Pergunta ao nosso pastor Levi, qual o conselho aos jovens que almejam o ministério e aos jovens pastores? Deus abençoe, pastor Jânio Alves. Olha a pergunta que ele fez. Qual o conselho para os jovens que querem almejar o ministério e aos jovens pastores? São duas perguntas em uma. Conselho para os jovens que querem alcançar o ministério e conselho para os jovens que são os pastores que já são jovens. Isso. Bom, para quem quer galgar o ministério, precisa se preparar para isso. O ministério, ele é multifacetado, né? Eu costumo até dizer assim que o curso de teologia é um dos cursos, quando ele é feito com perfeição, com empenho, ele é um dos cursos mais completos. Porque você fala de filosofia, você fala de geografia, você fala de história, você fala de arqueologia. Então, um pastor, quando ele faz teologia, ele se forma com uma gama de outras matérias, que às vezes o cara faz só aquela matéria da faculdade. Ele vai lá e se forma em geografia, forma em história, forma em línguas, né? E a gente também aprende línguas, né? Em teologia. E aprende essa... Então, você precisa se preparar, porque o ministério, a gente trabalha com pessoas. Né? E aí é uma área também, você tem que aprender aconselhamento, ética, assim, é muita coisa reunida num contexto só, numa pessoa só. São uma conjuntura muito grande ali. Então é claro que hoje nós temos muito mais facilidades do que em épocas anteriores de se preparar. Então o jovem precisa se preparar, e eu fiz isso. Eu larguei a escola dominical
e fui fazer o seminário. Sim. Entendeu? Fui fazer a faculdade. Eu fiz 4 anos de curso básico e fiz 6 de curso superior, porque eu comecei fazendo educação cristã, porque eu amava dar aula, eu queria ser educador e tal. Mas aí depois eu percebi que eu tinha que fazer teologia também, então eu fiz educação cristã e teologia juntos. Então, em vez de 4 anos, eu aumentei isso para 6 anos. Mas eu me preparei, que eu pude fazer. Talvez eu pudesse fazer melhor, mas eu não tinha tantos recursos financeiros. Mas o que eu pude fazer, eu me empenhei em fazer. Então é preciso que o jovem que queira fazer, ele vá se preparar. Vai para a escola, vai estudar, para ele ter conhecimentos suficientes de saber como lidar com as pessoas e também o que transmitir da fé para as pessoas. Porque a transmissão da fé é importante, né? A gente não pode transmitir uma mensagem errada. Sim. A gente tem que saber o que está ensinando para as pessoas. Tem que saber a verdade para você transmitir ela do jeito que ela tem que ser transmitida, né? Para os jovens pastores, eles têm que aprender com os mais velhos. Acha aí um pastor Ralph da vida, se agarre nele e vai sugando. É assim que a gente aprende. Aquele gente bravo dele, mas... Então é assim que a gente aprende, é observando aqueles que têm mais experiências do que a gente. Como é que eles falam, como é que eles tratam um problema, como é que é. Esse dia eu estava numa reunião e fiz uma reunião lá no gabinete para resolver um impasse, e depois um pastor já antigo, ele virou para mim e falou, hoje eu aprendi muita coisa com o senhor aqui hoje. Então é assim que a gente aprende, vendo as pessoas fazendo e tal, porque elas alcançaram um padrão de maturidade maior no decorrer da vida, e elas vão ter muito para ensinar para a gente. Fica de olho, segura aí. Você teve 2, né, mestres, né? Você teve pastor Edgar e pastor Ralph, né? O pastor Cavalcante pastor também. Cavalcante, você teve 3 na frente. O pastor Cavalcante, você não pegou muita coisa dele, assim. Peguei um pouco. Da sisuda, não. De braveza, não. Você não é tão bravo assim, eu estava contando ontem uma experiência que ele teve um embate comigo, que ele me massacrou, eu e ele numa sala sozinho. Pelo amor de Deus, pelo amor de... Gente, pastor Mas Cavalcante ele era um amor, demais. ele era um amor, ele era um homem, eu costumo dizer que o pastor Cavalcante era um homem fora do tempo dele, mentalmente. Ele tinha visões na palavra que não estavam dentro da realidade da igreja naquele momento. Estava para ver isso para a igreja de hoje. Bem adiantado. E por isso o Ferreira foi muito criticado na época dele, né? A igreja do Ferreira era muito criticada na época dele, porque ele tinha uma visão muito mais abrangente. Uma visão além. Uma visão além. Tem mais um recado aqui. Eu vou ler só mais um recado, gente, que quero falar que ele conta pra gente a experiência que ele teve na Índia. Olha, o pastor lá o amado lá, o Rafael de Madrid, mandou aqui, obrigado pra gente ter lido o comentário dele. Abração, gente, 5511-99914-1118, 99914-1118 é o WhatsApp aqui do programa. Daqui a pouco eu vou ler mais recadinho, mais abraço. O nosso tempo não vai, ele voa. Conta pra gente como é que foi a sua passagem na Índia. Você foi lá para fazer a missão, você conheceu os Dalits. Como é que foi essa sua Então, passagem? a Índia foi um projeto que a gente teve contato, o pastor Eleomar teve um contato primeiro, e a maneira como o pastor Eleomar falou desse povo lá da Índia, os Dalits, para mim, ele falou com uma carga emocional tão grande assim, né, uma paixão tão grande, que eu disse, eu preciso conhecer isso aí. E nós fomos, foi eu e ele. Nós fomos à Índia, ficamos acho que uns 10 dias lá. E realmente a Índia, assim, e a gente tinha um grupo do WhatsApp das pessoas que iam, da caravana que iam, né? Sei. E o missionário que estava lá na Índia que interagia com a gente. E aí ele sempre de vez em quando dizia, pessoal, vocês só vão conhecer a Índia quando vocês virem a Índia, cheirarem a Índia e ouvirem a Índia. O que quer dizer isso, né? Aí eu falei, acho que ele quer dizer numa linguagem assim, quando você chegar lá você vai ver. E aí quando você chega, realmente você não conhece a Índia sem esses 3 elementos. Porque assim, é um povo, uma pobreza muito grande. Então por isso que ele falava de cheirar a Índia, você vai encontrar muito lixo na rua, às vezes animal morto, né? Animais que andam pela rua, soltos, né? E o trânsito na Índia é uma coisa de louco. O trânsito. Não tem regra nenhuma. A única regra é buzinar. Então se você é um taxista na Índia, a coisa mais feliz da vida é chegar em casa e não ouvir mais buzina.
Você ouve buzina o tempo todo. Porque não tem regra de mão, contramão, não tem placa disso. Por exemplo, a gente viu moto lá que o cara tava com 6, 7 pessoas em cima de uma moto. Família 6, inteira, 7 pessoas? Família inteira em cima da moto. Meu Deus. Sem capacete, sem nada. Céu. E cruza, um vai cruzando na frente do outro? Vai. A gente tava no ônibus e chegamos num lugar, tinha um camarada com uma carroça assim, carregando papelão, mas uma carroça grande. E ele no meio da avenida da cidade lá, uma das avenidas principais. E ele empurrando aquilo, causou um trânsito, né? O nosso ônibus, o que ele fez? Ele saiu do carroceiro, entrou na contramão, deu de cara com os carros que vinham, passou o carroceiro, voltou e de novo. E todo mundo no ônibus assim? Senhor, aqui entregue o meu espírito? Assim. Então eles buzinam. Buzinam pra quê? Pra você saber onde que tem alguém atrás de você, alguém que vai te ultrapassar, porque Sim. pode ultrapassar pela direita, pode ultrapassar pela esquerda. E o mais engraçado é que nos coletivos, né, e em alguns caminhões, a gente chegou a ver adesivo assim, por favor, buzine. Por favor, buzine. Aqui a gente não pode buzinar. Se buzinar, o cara quer te bater. Exatamente. Então, você tem que ver isso, né? E assim, é um povo muito sofrido, né? E principalmente esses Dalits. Os Dalits, eles são... A palavra Dalit significa intocável, né? Sim. Então, eles são de uma casta tão inferior. Na verdade, assim, eles praticamente estão fora do sistema de casta. Sim. A casta é baseada no corpo do deus Brahma. Então, tem a cabeça, tem o peito, tem os braços, tem as pernas, tem os pés. Então, à medida que vai descendo, são as castas inferiores. Sim. Os Dalits seriam o pozinho lá do pé do Brahma. Então, eles não têm nenhuma consideração e eles não podem ser tocados. Se você tocar num Dalit, você fica imundo. Então, aí o que acontece? Eles não têm sistema educacional, eles não têm sistema de saúde. Como é que o médico vai tratar um Dalit? Entendeu? Então, eles vivem de forma muito miserável. Às vezes o cara quebra a pedra o dia inteiro para ganhar R$1. Meu Deus do céu. Entendeu? Mora num barraquinho de um cômodo com 10 pessoas. E trabalha o dia inteiro para ganhar R$1. Então lá, por exemplo, na Índia eu conheci favela. Porque aqui em São Paulo, depois que eu conheci a Índia, aqui não é favela. Aqui você tem rua asfaltada, você tem energia elétrica na rua, você tem sistema de esgoto, você tem água. Lá não tem esgoto, não tem água, encanada. As favelas não tem nada. O cara chega lá, constrói um barraco. E vive, às vezes alguns barracos não tem nem teto. Meu Senhor. Então a gente foi conhecer um projeto de uma igreja que tem lá, a Good Shepherd, Bom Pastor. E eles atendem 26 mil crianças Dalits. 26 mil? Porque assim, quando eles chegaram na Índia, evangelizando a Índia, montaram a igreja e tal, eles fizeram até construir um seminário para treinar obreiros, para preparar obreiros para pregar o evangelho pela Índia, indianos mesmo. E aí eles ficaram alguns anos na Índia sem saber da existência dos Dalits. Tanto que esse povo às vezes é chamado de um povo escondido, né? Até que eles descobriram os Dalits. E aí eles fizeram uma reunião com eles. E eles conversaram com eles e eles perguntaram para eles assim, o que a gente pode fazer por vocês? E aí eles disseram assim, cuide das nossas famílias, cuide dos nossos filhos e seja a nossa voz. E então a partir daí a igreja passou a se dedicar à causa deles. Então hoje eles têm essas 26 mil crianças que eles cuidam em escolas espalhadas por toda a Índia, que é o projeto que a gente ajuda. Então a gente ajuda a manter uma criança na escola. Por quê? Porque na escola elas vão ser alfabetizadas, a alfabetização delas é em inglês, todas as aulas é dado em inglês. Então elas saem com a língua. Porque na Índia é o seguinte, você chega lá, você não vê outdoor no idioma deles. Todos os outdoors são em inglês. São em inglês. Eles foram dominados pelos ingleses, né? Até o Gandhi conseguir a libertação lá. E então o inglês é a língua do mercado de trabalho. Se você não fala inglês, você não tem mercado de trabalho. Então elas estão sendo alfabetizadas em inglês. E elas então amanhã vão ter uma oportunidade de sair desse aprisionamento que a sociedade impôs. É claro que hoje o sistema de castas é condenado na Índia, um monte de coisas que a gente fala
que acontece lá. Ah, mas tem leis para isso. Só que acontece. Implicitamente acontece. Acontece. É como o racismo. Você é negra, sabe disso. Falar de racismo no Brasil, ou uma expressão racista, o cara pode ser preso. Mas existe. Existe. Entendeu? Então, lá na Índia, os Dalits ainda continuam ser esse povo que sobra para eles é limpar fossa, é limpar. Entendeu? O que mudou, pastor Levi, antes e depois na Índia? Mudou a visão de mundo, né? Eu esse dia estava lembrando de uma história que disse que um cara estava reclamando do sapato dele e andando ele encontrou um cara que não tinha pé. Sim. E aí ele percebeu que é melhor ter um sapato velho do que não ter pé. Então quando você vai na Índia eu falo assim, eu digo para as pessoas, vocês vão, mas voltem preparem-se para voltar com o coração arrebentado. Porque você vê assim, a falta de dignidade humana para milhões de pessoas. Embora que a Índia hoje é um país, assim, em alguns aspectos até mais avançados que o Brasil, em tecnologias e tal. Mas assim, tem o lado rico e a grande maioria que sofre, né? O sistema religioso também oprime muito, né? E assim, por exemplo, o cara nasceu Dalit. Então na religião dele, ele diz assim, esse é seu karma. Você tem que viver, você não pode mudar. Porque se você for um bom Dalit, sofrer tudo que você tem que sofrer, você está sofrendo por alguma situação de outra vida, né? Aí numa próxima vida você pode vir numa casta superior. Nossa. Como é que é fazer missão na Índia? Então, não é fácil hoje em dia. Inclusive até as nossas viagens para lá estão meio que bloqueadas. Antes da pandemia já estava tendo problema. Porque o governo que está lá hoje, eles estão perseguindo as igrejas. Embora esse pastor que comanda esse trabalho lá, né, ele seja uma pessoa muito influente, não só na Índia, mas no mundo, né, ele tem um nome de muita influência, mas a perseguição lá é muito forte por conta da religião local. Eles querem que a religião local prevaleça. Mas os islâmicos, eles estão invadindo lá, porque eles têm dinheiro. Então ele chega para um Dalit desse, diz, você ganha R$1 por dia, eu vou te dar 20, mas você tem que ser muçulmano. Sim. Entendeu? E aí eles vão. Então, nesse mundo de tanta miséria, então você tem, hoje 1/4 do tráfico humano no mundo sai da Índia. Então, pai que vende filhos, vende órgãos, para poder sustentar a família. Geralmente tudo criança. É porque eu vejo a missão pedindo para você ajudar uma criança. Qual o valor aqui no Brasil hoje para você manter uma criança Dalit? Olha, nós fazemos isso que eu acho que com R$70. Com R$70? Entre 70 e 100 reais. A gente hoje não está estabelecendo um valor fixo, se a pessoa puder dar 30 por mês, é bem-vindo, puder dar 10, é bem-vindo. Mas para ela ficar um mês lá na escola, é entre 70 e 100 reais. É porque é baseado no dólar, e o dólar às vezes muda muito, né? Então, contribuindo com isso por mês, vamos dizer, 100 reais por mês, você está mantendo a criança um mês na escola. Para tirar a criança da miséria. Vamos dizer da miséria, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas que reclamam da vida, fala que está vivendo em situação de precariedade, fala vivendo em situação difícil, mas quando você remete à história de uma criança Dalit, a gente se emociona mesmo, não tem jeito. De uma criança Dalit, de uma criança que está vivendo nessa miséria, a gente pensa, o que é... Eu não estou pedindo aqui oferta, não estou passando número de conta, mas o que é uma miséria de uma criança indígena? Quando você chega lá, a alegria com que elas recebem a gente, e a coisa que mais me emocionou e que me tirou as primeiras lágrimas, eu fui num lugar assim escondidinho para chorar, né? As lágrimas corriam, porque eu não podia chorar na frente delas. Sim. Foi que elas estavam na sala de aula, a gente estava passando no corredor do lado de fora, e elas estendiam as mãos assim, tinha uma janela e tinha umas grades, né? E elas passavam as mãos pela grade e estendiam as mãos assim pra gente tocar elas. Que ninguém toca elas. Que não toca porque elas são consideradas imundas. Como a mulher do fluxo de sangue, aí a gente se remete na Bíblia, a gente não vai pregar aqui agora não. Mas a gente remete na Bíblia da mulher do fluxo de sangue que não poderia ser tocada e as crianças passam por isso hoje. E essa semente que a gente planta com essas crianças é uma semente para o futuro, né? A gente não está vendo o resultado agora, vai ver quando eles tiverem 20, 30 anos. Talvez a gente vai receber uma carta, olha, eu era aquela criancinha que vocês investiram, hoje eu sou professora, hoje eu estou na empresa tal, hoje eu, entendeu?
Já existe ex-Dalit? Sim, já existem já alguns. É isso que faz o projeto girar, porque hoje a gente já tem gente bem na vida que saiu dessas escolas da Mudchá. Glória a Deus, gente. Gente, olha, o nosso programa ele não vai, ele voa, mas eu vou tentar ler só mais algum recadinho. Deixa eu ver se alguém mandou mais algum recado, mandou mais algum abraço aqui. O povo tá me ligando, gente, não é pra me ligar não. Ô, gente, é pra mandar recado pra mim, tá? Não é pra me ligar não, gente, olha. Ai, doutora Raquel, bom dia, lindeza, estamos aqui. Bom programa. Ah, doutora Raquel, secretária de Saúde de Taboão da Serra, um beijo no coração. Pastor Israel Almeida, entrevista linda. Eu fui com o pastor Levi para Israel e estava nesse dia do Museu do Holocausto. Pastor Israel Almeida, beijo, pastor Israel Almeida, ele é um fofo. Ele estava mesmo, é verdade. Ele estava? Tá. Um fofo, um querido, um pastor querido da gente. Olha, papai e mamãe estão enviando abraços, parabéns para a entrevista, uma das melhores. Obrigado. Ai, gente, papai. Ó, gente, deixa eu mandar um beijo para as mulheres extraordinárias. A gente tem um grupo de mulheres extraordinárias. A gente tem tanto grupo. Mandando um beijo para Kátia. Beijo, Kátia. Pessoal lá do Salão Eliela. Beijo. Estúdio Modernidade. Meu Deus do céu, um monte de mensagem que a galera tá mandando aqui para mim. Olha, Ed do Espírito Santo. Deixa eu mandar um beijo para a galera do Espírito Santo, de Linhares, pastor Ralph, Joyce. Gente, a galera do SAMU, beijo. Diogo Ville. Ah, falando aqui que o EP dele já saiu. Verdade, ele esteve aqui no programa. O EP dele já está lá. Diogo Ville, um beijo no seu coração. Gente, pastor, nosso programa ele não vai, ele voa. Se eu ficar lendo aqui todas as mensagens, depois eu mando para vocês no meu Instagram, tá? Mas eu queria agradecer aqui por você estar aqui no nosso programa, por você passar um pouco da sua história de vida, ministrar um pouco no coração das pessoas. Eu sei que o tempo, 1 hora, não é nem 1/3 do que você já passou, do que você poderia ministrar para os corações das pessoas que você pega 1h30, 2 horas. Aqui, gente, aqui tem história, viu? Aqui tem conteúdo, como disseram para mim no Instagram, subiu de nível. Então eu quero agradecer por você estar aqui. Gente, pastor Levi tem Instagram, mas eu não passei para o diretor o Instagram dele, não sei se o Instagram... Conseguiu pegar o Instagram dele, o diretor? Então @Levi Libarino, o Instagram tá passando aí no rodapé, @Levi Libarino. Tem página também no Facebook, né? Tudo @Levi Libarino. Pastor Levi Libarino, é Levi, só Levi, não tem pastor, né? Levi Libarino, página no Facebook. O Facebook dele, pessoal, já tá cheio, então siga ele na página. E o Instagram, @Levi Libarino, é isso? Isso. Gente, pastor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Do meu coração. Eu acho que um programa como esse contribui muito para quem está assistindo, né? Cada um que vem aqui dá uma contribuição para as pessoas que estão ouvindo. Eu acho isso muito importante. Parabéns. Obrigada, Leves. Um prazer imenso ter você aqui. Eu me comportei? Minha gente, eu falei que ia me comportar, falei. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado aqui 1 hora com essa pretinha aqui do biquinho preto. Raquel Nascimento Oficial é meu Instagram, @Raquel Nascimento Oficial, @TV das Artes é a página da TV das Artes. Raquel Nascimento é minha página no Facebook, TV das Artes é a página do Facebook da TV das Artes. Na próxima semana a gente está aqui de volta falando para você que Deus é bom, que Deus faz, que Deus salva, que Deus restaura, contando a história da humanidade para você ficar bem com Deus. Você gostou do programa? Então, gente, semana que vem a gente está de volta e a gente chega chegando. E esse bico do Bico Preto, você vai querer? Então, um beijo do Bico Preto. Eu fui. Tchau.